pouquinho, assim, resumidamente, que eu sei que a sua história Hum, é enorme, mas para o nosso público também conhecer como que tudo isso começou. Maravilha. É, eu vim de uma família com uma certa condição por parte paterna. E, entretanto, assim, eu nunca. Sabe quando você nunca sente assim que você está encaixado, que você está vivendo aquela. Assim, você não, eu não sentia que eu estava vivendo, eu sentia que os dias estavam se passando. E quando você tem uma. E eu sempre tive isso comigo. Entretanto, quando foi chegando mais próximo, assim, eu ali com 16 anos, eu lembro assim, eu tenho uma excelente memória. E eu olhando para trás assim, eu começo a verificar sinais que eu estava entrando numa depressão. Porque, assim, uma pessoa com 16 anos que morava num apartamento vista mar, carro importado, que dinheiro e tudo mais, mas que não se sentia feliz, não era condizente, né? Porque assim, a felicidade é uma coisa inerente até do jovem, assim, né? Independente de Uhum. qualquer coisa. Mas o que eu estou dizendo assim é que eu tinha o que nós conhecemos com todos os itens que era para ser feliz, vida boa, dinheiro, não sei o quê. Mas, no entanto, aquilo ali eu comecei a perder um pouco da graça da vida. E daí fui entrando, mas no início eu achava que era apenas Ah, não, um cansaço, hoje eu não quero. Mas aí os outros dias também não queria. Aí daí ficou para dentro de uma coisa mais. Uma tristeza, depois uma apatia pela vida. Até quando eu vi assim, eu estava querendo sair desse mundo, eu queria parar de existir. E daí eu tive uma briga em casa, eu não entendia o que era, muito menos o pessoal, enfim, infelizmente o Nordeste tem muito disso assim, ferro e fogo, como todo mundo já sabe. E eu fui morar nas ruas. Eu fui uma época para um hotel, gastei todo o meu dinheiro e depois eu fui morar nas ruas. E nas ruas, assim, eu encontrei Deus. Encontrei Deus, assim, porque tem um ditado que eu digo, que ele é maravilhoso, que diz que o diabo, ele quer ver você na zona de conforto. Eu acho, e eu vivi isso na minha vida. Porque quem está na zona de conforto, ele não quer ver você na merda, o diabo, ele quer ver você na zona de conforto. Porque quando a pessoa está no fundo do poço, a pessoa encontra Deus, a pessoa busca Deus. E foi muito o meu caso, assim, que eu busquei Deus, assim, ou é isso, ou eu vou sucumbir de vez. Porque assim, eu falei até outro dia aqui, quando você está você, por exemplo, eu tô com depressão, mas você tem uma casa para ir, uma cama para deitar. É muito fácil você estar com a depressão quando você tem uma cama, mal ou bem um teto em cima, mal ou bem um pão que você consegue comer. Eu falei, nada demais, assim, pode ser uma cama de qualquer jeito, um teto de qualquer jeito, um pãozinho ali seco, mas quando você está na rua é diferente. Ali é um perigo constante. Não, você superou a depressão aí, né? Na verdade, você sobrepôs, Isso, você você sobrepôs falou melhor do a que eu. depressão. Eu Você, fiz isso, eu lutei. E a luta traz. E o movimento, na verdade, o grande vencedor, se você pensar direito, da depressão é o movimento. Porque a É. depressão faz com que você fique estagnado. E quando é o que você. você falou de zona de Parado na conforto. A dor. depressão ela te leva, entre aspas, né? Hum, Na verdade, é uma zona de tortura, é. entendeu? Mas é como se você para ali e você acha que aquilo ali é o fim do mundo, e que ninguém vai resolver o seu problema e que o mundo, né, vai acabar em tragédia, você pulando no Precipício. precipício, Isso. percebe? E isso é horrível, isso é realmente um lugar que ninguém merece estar. E ninguém assim entende, quem não passou não entende, porque por que é que você não reage e tudo mais? Você sabe que você está em queda livre e, no entanto, você não faz nada, porque você não tem forças. E Tem uma daí química agindo aí, tem Tex. sem dúvida, sem dúvida. E eu tenho muito essa questão espiritual, eu entendo muito, eu acredito que é muito o físico com a química que se tem e tudo mais, mas também um espiritual ali, porque a gente se apega muito a Deus. Eu tenho essa crença. E tanto é que tudo mudou quando teve uma decisão, quando eu tomei uma decisão assim. Uma pessoa, por isso que eu digo que tem muito Deus, porque assim, eu tinha um colega na ocasião, que ele era muito gente fina e tudo mais, mas a gente não tinha intimidade o suficiente dele chegar para mim e falar assim, vamos passar uma época lá na minha casa.
E, sabe, por mais que a gente tenha, assim, grandes colegas e até amigos, mas você levar para dentro da sua casa. E detalhe, não foi... uma coisa é você morar só e dar uma briga. Outra coisa é quando você mora na casa dos seus pais e você convencer seus pais a levar um estranho para dentro de casa. Então, isso não tem explicação nenhuma, eu não consigo, já se passou o quê? 20 anos, 22 anos, uma coisa assim, e eu não consigo entender como é que essa pessoa fez isso até hoje, para ser sincero. Mas, resumo da De ópera. te levar para casa. Me levou para casa, ele me convidou para ir passar uma época na Tudo isso casa que você tá falando dele. que tá muito bem relatado no teu livro, cara. Teu livro tá muito show. Então, eu até agradeço. Teu livro, cara, é que negócio, você começa a ler, é complicado parar. Ai, que bom. Fico É muito feliz, fico muito parar. feliz. A escrita daquele livro, eu quero até falar uma Eu parte li em sobre a 2 escrita do dias. livro, porque a escrita do livro foi um encontro de você com você mesmo, e quando você se coloca nessa história, vocês sabem, vocês são escritores também, tá aqui, né, os livros de vocês, mas assim, quando a gente senta para escrever, e no meu caso, que eu escrevi de fato o livro, né, porque tem muita gente aí que usa ghostwriter e tá tudo certo, porque você é a história mesmo, né, apenas diluída dentro de um contexto escrito por outra pessoa, mas eu não, eu escrevi do começo ao fim, não usei ghostwriting, porque ali eu queria... Se você for ver assim, existe muito até o meu jeito de falar nas palavras. Quem te conhece, cara, na hora que tá lendo o livro, tá vendo você falar. Tá ouvindo a voz, Tá né? ouvindo a Então, voz. Esse, Tá ouvindo a esse voz, era o cara. ponto, e esse era o ponto. Mas voltando lá para responder finalmente aqui a pergunta de Thalita, foi assim, quando eu fui lá para casa do meu amigo, que o pior momento que eu tive assim de percepção não foi nem nas ruas, foi na casa desse meu amigo. Porque lá abriu-se umas portinhas que eu não tava... sabe quando você fecha algumas portas de propósito para não sofrer? Sabe? Não querendo ver. Eu não querendo ver, e a enfrentar. gente faz isso, tem gente que faz de maneira inconsciente, eu fiz de maneira consciente, que eu não queria olhar para algum lado da minha vida, porque estava tudo assim desmoronando, né? Mas enfim, quando eu cheguei na casa do meu amigo, eu fiz um aniversário lá, meu aniversário, quer dizer, eu completei ano, aniversário nenhum, tinha R$0 no bolso, mas eu fiquei lá no banheiro, né, e falei assim, meu Deus, mas minha vida não vale de nada, porque não tinha ninguém aí pra mim, assim, eu não tinha dinheiro, não tinha perspectiva nenhuma. E daí eu falei assim, não, eu vou mudar isso. Essa história de mudar, aí depois, vocês que leram os livros, sabem que 3 dias depois eu recebi uma ligação, e daí eu fui... Você já saiu daquele banheiro decidido a mudar, né? Eu saí daquele banheiro outra pessoa. Eu saí o Pex que saiu daquele banheiro é esse Pex que está aqui na frente de vocês, porque assim, aquilo lá fez que eu tomasse uma coragem, que essa coragem eu trago, Ricardo, até hoje na minha vida. Eu tomei decisões nesses últimos mês e meio aí também que precisou de muita coragem minha, muita coragem. Porque eu vou recalculando a rota, sempre eu vou recalculando a rota, e eu vou ser muito honesto com vocês, assim. A minha rota eu boto dois pontos quando eu vou recalcular o caminho. Deixa eu ver. É como que uma estrada, que na estrada tem que ter de um lado uma coisa e um lado outro, e as coisas têm que andar paralelamente. Por exemplo, eu sempre penso como é que uma forma de eu seguir o meu propósito, ser feliz, no sentido de ser feliz mesmo. Sabe quando você faz uma coisa que você ama e você está feliz e tudo? E como é que é a resposta financeira daquilo para a minha vida. Porque tem muita gente assim, o dinheiro não traz felicidade, mas ele é um ingrediente importantíssimo para a felicidade. Porque não tem como você dizer, por exemplo, eu fui quem dei a casa à minha mãe, eu que sustentei minha mãe até o último dia de vida. Então, não tem como dizer que não trazia uma felicidade enorme para mim, da minha mãe, o poder da escolha. Porque quando ela se separou do meu pai, ela também entrou em depressão, soube isso também a posteriori, e eu desde esse momento para depois, passou-se uns anos, que eu comecei a trabalhar com 13, minha mãe separou, acho que eu tinha 5, então eu assumi 100% da minha mãe e dei o poder da escolha. Aí minha mãe, aí dei casa para minha mãe, formei minha mãe, fiz tudo que minha mãe queria. Então ali era uma grande felicidade para mim, Mas a grande questão, no final das contas, eu recalculando a rota assim, e eu fiz uma promessa que eu trabalharia manhã, tarde e noite. E essa promessa eu mantenho até hoje. Eu adoro. Ontem, 2 horas da manhã, eu estava mostrando... Ontem eu fiz uma mentoria. A mentoria geralmente dura 1 hora e alguma coisa. Passei 3 horas e 15 lá na mentoria. E eu saí assim muito realizado. Quando eu saí realizado, eu sei um detalhe, né? Eu sei cozinhar muito bem. Olha, zero modesto. Eu sei cozinhar, minha mãe ensinou, eu sei cozinhar muito bem. Só que eu não gosto de cozinhar. E daí,
Eu saí tão realizado lá do que eu tava ensinando, que eu peguei e liguei para minha irmã e falei assim, vem jantar aqui em casa que eu vou fazer um prato especial para nós. Eu passei 1h30 em reunião de planejamento do Xscale, que é a nossa mentoria digital, e depois dessa eu nem me levantei da cadeira, porque eu já estava 3 minutinhos atrasado para a mentoria, e entrei e passei 3 horas e 20 na mentoria. Então, vamos somar aí quase 5 horas sentado na ativa. E eu saí, ainda falei assim, eu estava tão bem, tão energizado, aquela história de fazer uma coisa que ama, que eu liguei para minha irmã e falei assim, desce aqui, que eu vou fazer um jantar especial para nós aqui. Só ela falou, tanto tempo, eu vou aqui há quanto tempo? Eu falei, você vem daqui a X tempo, que eu vou dar um pulinho na academia, aí eu volto e preparo. Aí eu fui para academia e voltei e preparei. Mas o que é que eu estou querendo dizer com tudo isso? Isso é eu estou recalculando a rota, porque assim, essa história de trabalhar, eu vou falar uma coisa que pode até ser interpretada de maneira negativa. Eu fui fazendo coisas pelo fluxo, e quando aquelas coisas não tinham muita alavancagem financeira, então eu tive que dar 2 passos para trás para recalcular e fazer algumas coisas de maior alavancagem financeira dentro daquilo que eu amo fazer. Compreende? Então, primeiramente, eu vou gostar disso? Isso vai estar dentro do meu propósito? Sim. Então, deixa eu ver dentro desse universo como é que eu faço para ter uma maior alavancagem financeira. Então, para finalizar, é aquilo lá. A minha história foi eu saí das ruas, mas uma decisão de coragem de lutar. E essa decisão não precisei só naquele momento que eu estava com R$0 no bolso. Porque eu vejo muita gente com dinheiro no bolso, como eu estava, por exemplo, e indo para um caminho que estava me deixando infeliz. Só que tem um detalhe. Ali eu tinha 0 pessoa do meu lado. Então qualquer decisão era livre. Esquerda, direita, ninguém se importava. Hoje, as minhas decisões não quero continuar com isso, que eu quero fazer isso, porque isso aqui está meu propósito melhor. Então, gera algumas polêmicas e tudo mais. Entretanto, eu escutei uma vez uma pessoa falando uma coisa que eu falei, meu Deus do céu, como é que essa pessoa pode falar disso em público? Essa pessoa falou em público, ela falou assim, sabe por que muitas pessoas não crescem? Porque elas morrem de medo da reputação. Mas o julgamento. Então. O julgamento. Entendeu? Isso trava a vida de muita gente. Não, você sabe, quando né? tem, né, também. Porque às vezes tá lutando para conservar uma reputação que nem existe. Que nem existe. Que nem existe. Ou que você está querendo alimentar para pessoas que não estão nem aí para você. Então, sabe? mas é aquele negócio, o que vão pensar de mim? Né?